tempo de reparar para crescer. Nós temos que plantar, reparar para crescermos. Existe uma passagem que mais para frente nós vamos ver, que ela está lá em Isaías, que se fala do reparador. O reparador, ele prepara, ele vem reparando para que as coisas caminhem ordenadamente, para que as coisas comecem a frutificar. Não tem como uma árvore dar fruto se ela não receber adubo, não ser limpas nos pés, não ter os galhos que estão estorvando o crescimento da árvore derriçado. E nós precisamos disso. Nós precisamos hoje estar vendo o que nós estamos reparando, o que nós estamos preparando para que a obra de Deus cresça na face da terra. E nós precisamos disso. Nós precisamos nos orientarmos através da palavra e das passagens bíblicas para que isso venha de encontro com o que Deus quer das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ler então Esdras 1, do 4 ao 6. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Aqui a gente pode notar que o coração do povo era desprovido das coisas. Como no tempo de Davi, Deus mostrou que ele multiplicava as coisas que eram oferecidas no templo. Aqui também, Esdras para Ciro, né, o rei, moveu o coração do povo com uma palavra para que eles pudessem abrir mão dos bens materiais para que o muro fosse restaurado, para que as brechas fossem fechadas. Nós não podemos ser diferentes hoje, amados. A gente tem que ter o entendimento que Deus necessita dos nossos bens. Deus necessita das nossas mãos, Ele necessita do nosso corpo físico, Ele necessita do nosso intelecto, para que a gente possa fazer todas as coisas conforme Ele quer que faça, conforme o Espírito Santo oriente para que a gente faça. A gente precisa estar muito bem preparado na palavra, embasado na palavra de Deus, para que a obra seja feita completamente, desde o seu início até o final. Quando eu vinha vindo para cá, lá na recepção, o Wesley me parou e falou comigo, falou: pastor, eu preciso dar uma palavra para o senhor. Eu falei: o que foi, Wesley? Ele falou: olha, naquele dia que o senhor pregou, que eu fui lá no culto, que o senhor pregou, aquela palavra ela me fez tão bem, que eu falei para um amigo meu dela. Ele falou: eu falei para um amigo meu dela. E ele falou: puxa, eu acho que eu vou precisar dessa palavra, porque eu estou passando por uma situação difícil, perdi meu trabalho e estou caminhando meio fora do amor de Deus. Aí ele pegou e disse que colocou em prática aquela palavra. O Wesley falou, transmitiu a palavra, até ele me falou a palavra lá. Ele falou, e eu transmiti para ele conforme o senhor tinha pregado. E ele veio me dar o testemunho que as coisas da vida dele mudou. Amados, isso é interessante, é algo assim que a gente precisa estar colocando em prática. Por quê? Porque o que as pessoas ouvem a gente pregar, o que as pessoas ouvem a gente ensinar, a ministrar, elas vão fazer igual. Nós somos orientadores. Nós somos orientadores das pessoas. Então, quando ele me deu esse testemunho, eu fiquei feliz, porque eu falei: puxa vida, muitas vezes a gente não observa o que está acontecendo.
E se a gente observa o que está acontecendo, a gente vai ver que Deus está usando as nossas vidas e usando as vidas das pessoas que vêm aqui para orientar outras pessoas. E isso daí é reparar, é estar reparando aquilo que as brechas que o inimigo tem feito nas vidas das pessoas. E nós precisamos disso. Vamos abrir lá em Isaías 58, versículo 12. Isaías 58, versículo 12. Isaías 58, versículo 12, a palavra fala assim, olha: os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Amados, essas brechas que tem hoje na vida das pessoas, elas só vão ser reparadas, só vão ser completadas, só vão ser feitas através da palavra que nós ministramos aqui, através do louvor, da adoração, das orações. Desde que nós começamos o culto, é Deus nos preparando para que nós possamos transmitir aquilo que Ele quer, para que nós reparemos nas vidas das pessoas as brechas que estão abertas. E Satanás é especialista nisso, em abrir brecha na vida da pessoa. Quer ser na área emocional, financeira, material, familiar, em todas as áreas, a intenção dele é que as brechas sejam feitas, para que depois ele, através dos demônios, ele faça com que as pessoas se percam na bebida, no vício, nas drogas, na prostituição. E nós precisamos ser reparador dessas brechas. A palavra de Deus fala que o Antigo Testamento é como sombra para aquilo que vem no Novo Testamento. Se a gente reparar essas brechas que foram reparadas aqui, são brechas que pessoas têm na vida delas hoje. E nós, como servos do Senhor, precisamos nos preparar, buscar no Senhor, confiar naquilo que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas. Confiar que é o Espírito Santo quem está nos orientando, nos dando palavra, nos trazendo palavra profética, nos trazendo visões, sonhos. E nós precisamos disso. Como servos do Senhor, a gente precisa estar muito ligado naquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça. Porque é o Espírito de Deus que comanda essa obra. É o Espírito Santo que está acima de todas as coisas. Nós simplesmente somos servos, amados. Nós temos que estar aqui despojado de todo o nosso eu, de toda a nossa intenção. Mas quando a gente vem fazer a obra do Senhor, a gente tem que estar inteiramente doado para Ele. Muitas vezes nós não fazemos aquilo que Ele quer por causa da religiosidade. Quando nós quebramos essa religiosidade de termos que fazer as coisas com um horário definido, com formas definidas, o Espírito Santo não atua nisso. O Espírito Santo não atua nisso. Nós precisamos ter isso na nossa mente, que os reparadores de brecha, eles foram chamados pelo Senhor para que nós possamos restaurar a vida das pessoas. Eu creio que é tempo de restaurar, é tempo de reparar, é tempo de reorganizar. Reorganizar é uma palavra adequada para esse tempo. Reorganizar para crescer. Nós precisamos reorganizar. Aquilo que está fora dos padrões, como o pai Géser falou, é que nós precisamos fazer. É trazer dentro das nossas vidas santidade, confissão de pecados, arrependimento genuíno, para que Deus possa trabalhar através das nossas vidas. O arrependimento genuíno, ele traz vínculo com Deus, ele traz aliança com Deus. Quando Jacó ia para Padarã, que ele ia indo fugindo de Esaú, a palavra mostra que ele fez uma aliança com Deus ali. Ele fez uma aliança com Deus. Ele se prostrou e falou: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu dou o dízimo de tudo, eu faço aquilo que é verdadeiramente. Por que o dízimo, irmãos? Por que o dízimo?
Porque naquela época, o que você podia provar para Deus era dar aquilo que você tinha. As ofertas, era aquilo que você tinha. Aquilo que eles tinham, que os homens de Deus tinham, que eles ofereciam para Deus, era algo assim que para eles, na época, era de maior valor. Que era o dízimo dos animais, da colheita. E hoje, nós precisamos fazer essa aliança com o Senhor. Hoje, uma aliança que Deus preza muito, irmãos, é a aliança do seu tempo para com Ele. Porque hoje o homem vive no Cronos. E Jacó, e Davi, esses homens não tinham um Cronos para seguir. Eles viviam no tempo. O tempo deles era eles que criavam. Eles que criavam. E hoje não. Hoje nós temos um Cronos que nós obedecemos mais a eles do que o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus. Nós somos vinculados. Então nós precisamos reorganizar tudo isso. Reorganizar essa questão do devocional, do tempo que eu passo com Deus. Quando nós vimos o apóstolo Mauri falar, de você passar 8 horas, ter 24 horas por dia, não é? 8 para você dormir, descansar, 8 para você trabalhar, e amado, sobra 8 horas para a gente ter relacionamento com Deus. É muito tempo. É muito tempo, e muitas vezes oferecemos 15 minutos e achamos que oferecemos tudo. Deus merece muito mais do que isso. Deus merece muito mais de nós do que nós estamos oferecendo para Ele. 8 horas é tempo muito suficiente para que a gente tenha um relacionamento e para que a gente ouça o que o Espírito Santo quer, para que a gente possa entender o que Deus está fazendo na face da terra. E nós, como filhos dele, nós precisamos ter essa noção de relacionamento com o nosso Pai. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Sem o relacionamento com Deus, nós não conseguimos fazer a obra. Nós podemos ficar marchando, mas vamos ficar igual o povo no deserto, né? Vamos ficar igual o povo no deserto, buscando, e aí desagrada a Deus. Busca e desagrada a Deus. Então nós precisamos agradá-lo. Ele quer isso da gente, ele quer o amor, ele quer o nosso amor, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa inteireza para com ele. Porque senão nós não caminhamos com o Senhor. Amém? Então, reparar, reorganizar é a palavra que nós temos. E essa palavra é uma palavra que tem vindo muito forte, até por questão de palavras proféticas que nós recebemos. Não é? Então, precisamos de fazer com que as coisas caminhem. Vamos abrir em 2 Reis 12:5. Eu vou falar algumas passagens, vocês não precisam abrir, eu vou falar algumas passagens aqui que nos mostram muito bem o que é reparar, o que é reorganizar. 2 Reis 12:5. E reparou todos os estragos que se fez. Precisamos reparar. 2 Reis 22:5. Para repararem os estragos da casa. Precisamos reparar, reorganizar, ver o que é o estrago, onde está, se precisa de um reboco novo, se precisa passar uma massa corrida, se precisa pintar, tá? Então, 2 Crônicas 24:5, ajuntou dinheiro para reparar a casa de Deus. Precisamos termos boas ofertas, bom dízimo, para que os recursos sejam necessários para que se repare a casa de Deus. Amém, irmãos? 2 Crônicas 34:8, enviou-a para que reparassem a casa do Senhor. Tá? Neemias 3:32, e entre a repararam os ourives e os que estavam para fazer a obra. Se a gente perceber
Deus usa pessoas estrategicamente em cada área, em cada lugar, para que a obra dele seja completa, para que seja reparada, reorganizada e para que caminhe. Amados, por que Deus permitiu que se abra tanto ministério hoje? E ainda as pessoas não querem nada com nada. Se vocês observarem, se vocês saírem na cidade hoje, vocês veem que os bares vão estar cheios. Está todo mundo querendo viver o material, viver o agora. Só que Jesus está voltando. E a casa dele precisa reparar essa visão das pessoas que elas têm sobre o que é a volta de Cristo. O próprio cristão hoje, se você começar a perguntar para ele se ele está preparado para a volta de Cristo, ele vai ficar em dúvida. Ele vai ficar em dúvida. Tá? Lucas 6,41. E não reparás na trave que está no olho do seu irmão. Isso é o que a gente precisa. A gente precisa reparar todas as coisas, mas hoje muitas vezes a gente repara mais naquilo que o outro está fazendo do que naquilo que a gente deve fazer. A gente precisa mudar essa sequência de reorganizar. Precisamos primeiro reorganizar a casa do Senhor. Precisamos reorganizar a casa do Senhor. Reorganizando a casa do Senhor, nós vamos nitidamente ter um crescimento, buscar mais pessoas, pessoas vão buscar pessoas. É como Wesley fez. Ele falou do amor de Deus para aquele rapaz que estava precisando de uma palavra que ele ouviu aonde? Na igreja. Ele falou para ele, não ouvi pela internet, não ouvi por nada. Ele falou, eu ouvi aquilo que o Senhor falou e aquilo entrou no meu coração. Ele falou, eu achei que eu ia fazer algo com aquilo, com aquela palavra que o Senhor lançou. Ele falou, Deus me usou para mostrar para o rapaz que ele precisava mudar em algumas áreas da vida dele, em alguns aspectos. E ele fez isso e... Então, amados, precisamos disso, mostrar para as pessoas que o Senhor é que comanda e governa todas as coisas. Que o Espírito Santo está ativo na face da terra. E que é Ele quem faz a obra do Senhor. Amém, amados? Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar? Pai, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, a Tua santidade, Senhor. Declaramos que o Senhor é Deus, o Deus poderoso. O Senhor é aquele que governa todas as coisas, que o Senhor não perdeu o governo, a direção do mundo, Senhor, mas que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que essa palavra de reparar, reorganizar, no tempo do Senhor de fazer o conserto que o Senhor quer na sua obra, que seja, Pai, para engrandecimento do Teu reino na face da terra, para o crescimento do Teu reino na face da terra. Nós declaramos uma noite abençoada, declaramos uma semana abençoada e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha trazendo ao nosso coração forças, que o Senhor venha trazendo ao nosso coração direção, para que tudo seja reparado e botado em ordem na Tua casa. Que, Pai, nós possamos ser testemunhas vivas do Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos por esse momento de culto, agradecemos por esse momento do louvor, da adoração, da oração, da intercessão, dos dízimos e ofertas, da palavra. Tempo, Senhor, que nós estivemos na Tua presença para Te adorar, para verdadeiramente fazer com que o Teu nome seja engrandecido. Nós agradecemos por esse tempo e agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos orienta. E pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco nesse final de ano. E pedimos também, Pai, que o ano de 2018 seja um ano abençoado. Eu declaro palavra de crescimento, eu declaro palavra de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem financeira. Eu declaro que as pessoas, Pai, possam receber do Senhor amor integral, porque é isso que o Senhor quer dar para as pessoas. Que o coração delas estejam voltados para o Teu reino. Pai, nós agradecemos por esse tempo
e abençoamos as pessoas. Vamos à bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.